Mestre Jesus, que bom estarmos novamente aqui, sentindo a Tua presença, neste domingo, de luz, de alegria, de amor. E como fazemos todo domingo, só temos a agradecer de tudo que nos deste, da vida que temos, da possibilidade que você nos deixou do nosso aperfeiçoamento, seguindo o Teu caminho, o Teu exemplo. Seguindo para aquilo que nós teremos no futuro, todos nós, mais cedo ou mais tarde, que é a vida espiritual, que é o mundo espiritual. Jesus amado, obrigado por essa oportunidade. Te pedimos por esta casa, te pedimos pelos nossos colaboradores, frequentadores, pela nossa diretoria, enfim, por todos. Hoje em especial, te pedimos pelo nosso Miguel, que está no interior de São Paulo dando palestras, que possa guiá-lo, orientá-lo, ajudá-lo, estando sempre presente com a sua luz e sabedoria. Mestre Jesus, obrigado mais uma vez e fique conosco, que assim seja. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade bendita de estarmos juntos, um reencontro saudoso, uma condição especial onde podemos, pós-pandemia, já faz alguns anos, já faz alguns meses, termos a oportunidade bendita de nos reencontrarmos no núcleo que revigora as nossas forças, as nossas energias, e possam ter a certeza também os nossos irmãos que nos ouvem, nos assistem pelas mídias sociais, pelo canal oficial do Facebook, também o nosso bom dia, e agradecendo a oportunidade, o respeito de permitir que possamos adentrar aos seus lares e que os nossos propósitos são dignos, que a luz crística do Mestre, que o envolvimento, o magnetismo compreendido, que possa ser muito bem aplicado em todas as famílias, em todas as pessoas que necessitam desse tratamento especial. Quando nós nos reencontramos dentro dessa proposta, do culto evangélico, da reunião em data marcada, em horário específico, nós pensamos em duas situações. A primeira delas, a obrigação ou compromisso, que nos faz vir ao centro espírita, recebermos, obviamente, na entrada o fluido energético, os passes, esse magnetismo que é revigorante. Tem o tratamento, uma cirurgia praticamente que nos é aplicada. Depois, nós nos sorvemos da palavra do Cristo, através do Evangelho. Nós temos o esclarecimento através do Consolador prometido, que é a doutrina propriamente dita, o Espiritismo, porque todas as nossas palavras, todos os nossos discursos são embasados numa condição do estudo, entendendo a tríplice orientação da doutrina espírita, que é a religião, a filosofia e a ciência, onde nós não teremos dúvida alguma dos conteúdos fornecidos. Obstantes dos nossos achismos, sempre estamos embasados no Evangelho, na orientação que nos é fornecida através desses grandes mentores espirituais. E o outro aspecto, que muito provavelmente nós não reflexionamos quando aqui estamos, é que nós estamos aqui congregados e reunidos por uma única certeza, que calafunda os corações e a mente de todos nós, crentes em Deus. É relembrar, rememorar, estarmos juntos de Jesus. Tem uma saudade que anima o nosso coração, que quando eu falo me emociono, que me arrepio inclusive. Em outras oportunidades encarnatórias, nós nos sorvemos da água viva, do Evangelho redivivo, da mensagem promissora e consoladora que Jesus trazia. E por esse motivo, esse sentimento que nos anima o coração a acordar num domingo de sol, de colocar o relógio para despertar e vir até a casa espírita, é para que nós possamos relembrar
momentos especiais da nossa existência, de estar no convívio, no envolvimento do Mestre Jesus. Nós somos pessoas de boa sorte, os bem-aventurados anunciados por Jesus, que nas bem-aventuranças ele trazia toda uma anunciação especial do consolo aos sofredores, porque bem-aventurados são os que sofrem. E todas essas palavras do Cristo, aos nossos olhos, numa visão superficial, humana, não fazendo uma análise profunda do termo, a gente pensa o seguinte: nossa, Jesus quer nos consolar dizendo que somos pessoas de boa sorte por estarmos sofrendo. Que papo é esse? Né? É assim que a gente pensa. Porque existe uma condição que é denominada como moral estranha. Muitas palavras proferidas da boca de Jesus não têm um entendimento muito certo por nossa parte. Uma delas é odiar pai e mãe. Minha mãe, né, hoje já no altiplano espiritual, já começava a questionar o amor pelo Cristo. Como assim odiar a mim, mãe? Né? E é assim que ela se colocava. E as mães que se tornam realmente extremamente protetoras, como assim odiar o meu filho? Aos olhos dessa palavra que tem um pesar, que tem um peso tão grande. E aí nós precisamos recorrer à história. Compreender que as múltiplas traduções que as palavras do Mestre nos foi fornecida sofreram essas adaptações ou essas errôneas interpretações. E aí a gente pode compreender que quando nós traduzimos do aramaico, do hebraico, do grego, do latim para o francês, para outras línguas, até chegar no português, mantivemos a palavra odiar. E odiar, simplesmente por etimologia da palavra, ou de profundidade do sentido, só queria dizer assim, olha, amar menos. Mas não no sentido pejorativo, negativo, influenciado. Era somente para que a gente pudesse ter uma condição de análise, colocar no fiel da balança os momentos que somos convidados a ter um equilíbrio entre as relações. Eu recebo, através da palavra, do capítulo 154, que é o mote da nossa conversa fraterna da manhã de hoje, do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E aí diz o seguinte, na introdução, trazendo o Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 19. Olha que interessante. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, pai, mãe, mulher, filho ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. E aí, Emmanuel, na sua infinita sabedoria, e esse espírito lumiar que assessorava na sua condição de mentor de Chico Xavier, e olha que Chico, em 85 anos, né, dedicou a sua vida, né, para que pudesse trazer essas mensagens. Ele ser o interlocutor entre o intercâmbio do mundo espiritual com o mundo material. E aí você percebe que um homem de inteligência simples, né, de corpo franzino, tendo a condição de ser esse veículo puro, de traduzir todas essas questões. E aí, no estudo desses versículos, a gente vai começar a perceber qual é a responsabilidade ou o imperativo de renunciar. E se nós fizermos uma análise um pouco mais profunda sobre o aspecto da renúncia, nós vamos entender que nós somos praticantes da renúncia e nem sabíamos. Por quê? Quando a gente olha a oportunidade bendita da paternidade ou da maternidade, a gente se entrega a nossa vida, o nosso tempo, os nossos recursos pelos nossos filhos. De maneira involuntária. A gente se abstém de horas de sono, a gente enfrenta deveros sacrifícios financeiros pelos nossos filhos, a gente entrega a nossa vida à servidão de ser pai ou mãe, ou tutor. Esse é um exemplo claro da renúncia, um exemplo simples de entendimento comum e popular.
Nós, muitas vezes, renunciamos à família por necessidade de obtermos o sustento e aplicamos as nossas forças, a nossa inteligência, o nosso tempo no trabalho material para garantir a sobrevivência, a subsistência da família. Muitos casais que ainda juntos estão, e graças a Deus, um renuncia ao outro, mesmo enfrentando as maiores dificuldades. Vamos pegar um exemplo simples. Quantas senhoras, assim, da gente bater o olho aqui, estão presentes e os seus companheiros ou os seus cônjuges aqui não estão? A gente renuncia à falta de compromisso do nosso companheiro ou da nossa companheira para aqui estarmos e sermos o arrimo em nossos lares dessa composição energética que aqui aurimos, que aqui conquistamos. Mas o imperativo da renúncia também nos vai exigir um equilíbrio na relação. Não adianta sair de casa brigado, discutindo, dizendo que vai vir para cá e volta com um bico de tamanho de um palmo porque ele aqui não estava presente. Essa relação vai prejudicar o convívio familiar e vai entorpecer, vai não nutrir o amor que é necessário entre essa relação, que tem um propósito muito mais digno. Jesus nos esclarece que seguir o seu ministério, ser o seu discípulo, chegar ao status de apóstolo, exige de nós um compromisso muito sublime. Mas não é o imperativo de ter, nesse comparativo ou nessa linha tênue, o abandono das nossas condições de obrigação. Obrigação nos bons olhos, não a obrigação que é o fardo, que é o peso. Nós temos que saber buscar a condição do equilíbrio para a prática da renúncia. E aí eu posso dizer aqui, na introdução, o Virgílio colocou que, olha, se não cumprirmos com a nossa condição caridosa, a Terezinha vem e puxa o pé, né? E olha que era o meu maior medo quando eu tinha a minha criança e adolescência, que era o espírito vir à noite e puxar o pé, né? Eu acho que isso que no começo me evadiu um pouco da doutrina, até a gente compreender o intercâmbio, né? Mas um exemplo de renúncia é o da Terezinha. Aqui a minha homenagem, a minha saudade. Já faz algum tempo que, da sua partida ou da sua ascensão ao verdadeiro mundo espiritual, e no momento do discurso, o Edinho ali estava, abraçado do seu irmão, e o que ele pôde dizer que na existência e na vida da Terezinha, ele abriu mão da mãe, ele renunciou à mãe para que ela pudesse exercer o seu ministério, do cuidado de tanto outros filhos. Olha que nível de compreensão. Não estou aqui puxando o saco do Edinho, não, né? E nem do seu irmão, mas eu estou aqui fazendo valer a condição de exemplo nesse pano de fundo da nossa conversa fraterna da manhã de hoje. A renúncia foi mútua, porque a Terezinha também renunciou o amor da família, o cuidado dos filhos, ainda em tenridade, muitos jovens, para cuidar dos filhos de outras mães. Com toda a proposta que a creche Amélia Rodrigues lhe trazia. A gente sabe que o ingresso do entendimento cristão espírita, e aqui todos nós sabemos disso, que um e outro são a mesma coisa. Kardec nos assevera no Evangelho segundo o Espiritismo e nos mostra essa verdade de sermos verdadeiros cristãos, mas verdadeiros espíritas. Nossos títulos estão intrínsecos, estão mesclados, estão concatenados, estão consolidados, porque é o entendimento da postura cristã com o compromisso espírita orientado. Nós não fazemos por dogma, nós não fazemos por modismo, a gente faz compreendendo qual é a nossa tarefa. E a condição de renúncia dessa família Sardano vinha de todos os compromissos que haviam assumido na erraticidade ainda nas condições de espíritos.
Na nossa introdução falávamos dessa preexistência da alma, de outras oportunidades encarnatórias, de outros corpos que habitamos, de outros gêneros que inclusive habitamos, para mesclar, né, e construir a nossa envergadura moral, para ter todo esse cabedal de conhecimento que nos torna pessoas melhores. E entender na eternidade, não é só nessa existência que a gente vai aprender a renúncia, não é só nessa existência que a gente vai aprender o amor. Porque renúncia é um dos filhos diletos e diretos do amor. Porque a gente tem que compreender o amor como Jesus nos ensinou. Qual é o mandamento maior? Eu faço a pergunta para poder beber água. E a gente espera a resposta. Mas se vocês falarem um de cada vez, vai que fala todo mundo junto, eu me confundo aqui. Vou ajudar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Essa é a condição mais simplificada do entendimento do amor. Porque numa condição egoística, eu não vou fazer para o outro aquilo que gostaria que me fosse feito. Esse é o pensamento. Eu amo às vezes ao próximo por essa condição do entendimento, olha, eu não gostaria que isso fosse feito para mim. E qual a condição excelsa ou excelente do amor? É entender quando Jesus reúne os seus numa mesa. E é o melhor momento para a gente se reunir, que é a Santa Ceia, onde o artista expõe de maneira belíssima aquele encontro entre aqueles homens simples que anunciava a ascensão do Cristo. Ele fez um pedido só, que nós nos amássemos como Ele nos amou. É um entendimento maior, é o exemplo melhor, que vem do guia e modelo, daquele nobre Rabi da Galileia, que o espírito crístico se reduz à condição mínima de um corpo humano. Já pensaram isso? O quanto foi o esforço do espírito do Cristo para poder habitar um corpo físico? Vamos fazer uma analogia simples. Dá para colocar um elefante num Fusca? Um rinoceronte? Um tiranossauro Rex? Ou qualquer animal da época primitiva? Em um espaço pequeno. Essa condição de visualização para a gente entender o tamanho do Espírito de Jesus, que habitou um corpo físico para nos provar no exemplo humano a conduta de um homem de bem. O homem na condição generalista, onde a gente aqui apresenta a figura do nosso melhor exemplo. E quantos foram os seguidores de Jesus? Quantos também abriram mão das suas vidas, dos seus desejos? E quantos exemplos a gente pode trazer? O mais clássico, Saulo de Tarso. Na sua resposta à vida, na mortalidade do homem velho e na construção ou do nascimento de um homem novo, Paulo se apresenta ao mundo. Mas a visão é que Paulo já era quem era quando ainda assumia a sua outra identidade de Saulo. Compromissado, disciplinado, envolvido, respeitoso às leis mosaicas, deverasmente estudioso, aplicado em suas tarefas e subserviente, respeitoso para com o Pai. Quando Saulo opta por renunciar à sua vida, isso é o ponto máximo. Ele renunciou a tudo. Abriu mão da fortuna, da posição social, do destaque e protagonismo no âmbito religioso que ele possuía. E não era um título, era uma conquista. Porque Paulo tinha envergadura moral, Paulo tinha conhecimento, Paulo tinha estrutura, condições para assumir o posto dentro da história desse teatro da vida. Ele foi até seu pai, se apresenta, diz o seu planejamento estratégico para a vida, deixa claro a condição, não odeia pai e mãe, pelo contrário, externaliza o amor excelsior, o ágape, dito e apresentado para nós, o máximo, o ápice do amor, e seu pai,
também renuncia o filho que seria o sucessor. Olha cada exemplo digno. Olha que cada exemplo magnânimo. E aí o que nós, aprendizes do Evangelho, queremos para as nossas vidas? Atingir esse exemplo máximo, excelsior. Só que a gente não faz nem o primeiro passo. Nós não subimos nem o primeiro degrau. E aí a gente começa a terceirizar a relação de insucesso ou de culpa a Deus. Quem é que acha que Deus castiga? Levantou a mão alguém ali atrás? Não é. Deus não castiga. Nós temos uma compreensão que o nosso livre-arbítrio nos faculta a responsabilidade dos nossos atos. Isso é sabido, isso é notório. E os Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo nos esclarece de maneira sublime. Se nós não encontrarmos os males nessa existência, certamente eles os estarão em outras existências. A herança do nosso compromisso. Aí vocês podem perguntar, por isso, Flávio, que uns vivem na fortuna, na opulência e outros na miséria? Por isso que uns gozam de saúde e outros da doença ou da enfermidade, da incapacidade física, da impossibilidade de ter uma vida aos olhos humanos e numa análise rasa, infeliz. Porque, de repente, quantos exemplos de felicidade aonde a pessoa renuncia à saúde pela felicidade e sendo um exemplo para o mundo. Quem lembra aqui de Jerônimo Mendonça? Os mais velhos, né? Eu já estou aqui de barba branca, trago esses exemplos. Não, tá bom, mais nova. Jerônimo Mendonça ofertava a sua palestra, o seu discurso impregnante. Sabe como? Numa cama hospitalar. Ele mal podia mexer a sua cabeça e seus olhos. Ele carregava em seu peito sacos de areia para suportar a dor no momento da fala. Cego, tetraplégico, e fazia o mesmo ministério que o Flávio, perfeito, aqui está. Como eu posso pensar em não renunciar às horas com a minha família? Como eu posso não ser essa pessoa que renuncia a momentos especiais da vida para estar aqui dividindo a oportunidade de aprendizado? Não tem vaidade, não estou aqui ensinando ninguém. Porque no dia de hoje, com o tema, com a preparação, eu quero me tornar uma pessoa melhor. Porque o espírita não é só pelas suas obras que se destaca, mas sim pelo desejo, pela intenção, pelo propósito de transformação e mudança. Nós devemos sair daqui revigorados, entendendo que essa energia crística, que o Evangelho ofertado na manhã de hoje, nos dá um estímulo, nos faz ligar um botão, mudar a chave, encarar a vida de forma diferente e saber sim que nós somos os bem-aventurados, que nós podemos renunciar, o pai, a mãe, o filho, e não usá-los como muleta. Eu respeito muito os nossos irmãos que nos assistem pela internet. Mas se ele é um acamado, um cadeirante, um tetraplégico, uma pessoa que está dentro de um hospital, é para essa finalidade que a tecnologia se apresenta. Porque eu na minha casa, com um olho no peixe e um outro no gato, temperando a carne, fritando o arroz, ouvindo a palavra pela metade, qual é a absorção disso? A ciência nos comprova. Se eu não tenho foco absoluto, quantos jovens nós temos aqui? E hoje eu faço uma referência à minha família, ao meu sobrinho. Minhas filhas não vieram. Mas o meu sobrinho aqui está. É o interesse da parte do jovem. É esse momento que ele se mobiliza, acredita e está presente para nutrir a sua mente e o seu coração para torná-lo um homem de bem.
Flávio, esse exemplo é para puxar o saco da sua família? Não. É para nos fazer esclarecer que nós temos nos direcionar de maneira especial ao ensinamento do Cristo. A minha maior emoção numa viagem que nós fizemos para Jerusalém, onde nós percorremos o caminho da fuga de Maria e José, com Jesus na barriga, até o Gólgota, o momento da crucificação, o momento mais sublime foi quando estivemos no Monte das Bem-aventuranças. Celebridades de personalidades religiosas, jurídicas, de ensino não cristão, asseveram-nos que se toda a literatura cristã, de toda a literatura religiosa se perdesse e somente o Sermão da Montanha se mantivesse vivo, seria suficiente para a nossa população. E naquela emoção eu estava impregnado do ambiente. Nunca antes na história, só com o nascimento das minhas filhas, eu tive uma emoção desse nível, de ali sentir a energia crística do Mestre. E esse é o convite para quem nos ouve. Quando nós estamos aqui, impregnados com essa energia, presentes na relação social, o olho no olho, o colóquio que era colocado. Jesus, quando olhava para nós, penetrava no ímã da alma. Quando a gente vai até a Agripina para buscar ali um docinho, um pão de mel, é o olhar, é a troca, é a experiência, é contribuir de forma caridade da migalha que sobra dos nossos bolsos. Um processo caridoso simples, algumas moedas, alguns reais. Mas nós perdemos o olhar máximo do aprisco. Esse é o nosso aprisco. Onde estão todas as ovelhas? O que o Mestre nos mostrou no seu ensinamento? Do entendimento maior, nenhuma ovelha se perderia do seu rebanho. Qual é a mensagem? Subliminar, mas decisiva no entendimento do Pai. Que ele, naquele momento, o pastor, que não é um pastor pelo título, ele cheira ovelha. O cara que cuida da agropecuária, ele tem o cheiro do animal. Porque ele está em convívio, ele está em conjunto, ele pega no colo, ele leva, ele transporta, ele alimenta, ele supre toda e qualquer necessidade. E esse é o Pai da parábola. Porque Jesus falava por parábola, porque era a sua terapêutica de ensino, era a sua forma educativa de conquistar a sua audiência. Exemplos e historinhas assim faladas de maneira pejorativa, atemporais. Nós estamos em 2023 e podemos falar de aprisco. Tem aqui alguém que cuida de agropecuária? Tem alguém do agro aqui? Não. E o exemplo se faz valer. E ele fez o seguinte, ele colocou das suas 100 ovelhas, mais um parêntese nessa parábola. Quando Jesus falava àqueles agricultores, aqueles pecuaristas, aquele pessoal do agro da época, quem tinha mais de 10 ovelhas já era muito rico. E quando ele fala para alguém de um exemplo, olha, um pastor tinha 100 ovelhas. Ele causa um espanto na audiência. Quem está ali fala, nossa, 100 ovelhas? Se eu estava aqui nem em casa fritando o arroz, né, ou temperando a carne, eu já olho direto para a imagem do celular. Como assim 100 ovelhas? Porque Jesus tocava, sabia puxar o interesse e a atenção da audiência. Eu vou voltar para a parte do Monte das Bem-aventuranças. Eu não esqueci, não. O exemplo do Gabriel, do meu sobrinho. Mas a ideia ali era entender que ele iria fazer de tudo para salvar essa sua única ovelha. Deixa 99 em segurança e salva essa uma perdida. Agora vamos fazer aqui, quem tem pet, quem tem animal. Quando o nosso cachorrinho se perde, o nosso desespero e o desespero dele longe do tutor, o medo, a falta do alimento, o barulho, a condição que é fora da casa dele. Então o que eu quero dizer? Que nosso desespero como um animal acuado, a gente pode ter a certeza que existe um Deus de infinita misericórdia que zela por nós. Que cuida da gente como um pai dedicado e zeloso.
e que Ele vai nos trazer de volta ao aprisco. Essa missão do Pai é irretocável. Por isso do termo, Deus é fiel. E nós somos? Aí o entendimento. Quando o jovem opta, aqui está, e receber a mensagem crística, é a sua construção moral, é o seu desenvolvimento que está sendo cumprido para ser uma pessoa de bem. E quando falava das bem-aventuranças, eu estou usando o recurso audiofônico, eu estou usando os microfones, as caixas de som, o meio da internet, e isso se propaga. E lá no Monte das Bem-aventuranças, apóstolos, discípulos, curiosos, sedentos de justiça, pessoas sofredoras, coxos, mancos, aleijados, leprosos. Imagina a dimensão da população que envolvia o mestre. Tinha microfone na época de Jesus? Tinha recurso audiofônico? Alguém deu um chifre para Jesus falar e conseguir chegar à distância, à sonoridade? Não. Os últimos das filas, os últimos das galeras, os que estavam em cima das árvores, como Zaqueu, se colocavam em sintonia absoluta. Podiam não ouvir o mestre, mas o seu magnetismo impregnava a alma. E ele sentia de qualquer forma a mensagem evangélica e o sustentáculo para a eternidade do espírito e do corpo. E eu, sabendo que estou sendo nutrido dessa maneira, eu vou ter força para renunciar. Eu vou ter força para abdicar e exercer o amor ensinado por Jesus, por quem eu abdiquei, e pela opção de ser um dos discípulos do Mestre. Todos nós somos capazes da nossa ação caridosa, de maneira simples, das moedas que sobram dos nossos bolsos, da migalha das nossas mesas que podem abrasar a fome do mundo, ou dos grandes vultos, como Dona Teresinha. Essa referência é importante para a gente perceber os exemplos, e os exemplos mais próximos e que estão na nossa capacidade de exercício. Porque tem hora que o espírito pensa muito na continuidade. Se eu não pagar nessa, ou se eu não fizer nessa, eu faço na próxima. Não é assim? Tem gente querendo dar cheque para a próxima encarnação. Parcelar no cartão para a próxima encarnação. Vamos ser sinceros, é possível? A gente vem chegando aos instantes finais da nossa palestra e eu queria trazer mais uma história contida no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, onde também faz uma referência direta do amor e da renúncia. Quando eu faço algumas celebrações de casamento como celebrante, a gente gosta sempre de trazer um dos milagres mais belos do Cristo, que é a transformação da água em vinho. Jesus, na calada da noite, após seu ministério, após tantas curas, ele vem repousar na casa de Pedro. Humberto de Campos nos conta que o crepúsculo se fazia presente num céu marcado de estrelas. A atmosfera e o ambiente produziam um perfume nunca antes percebido pelos homens sedentos de justiça e de amor. Pedro, o melhor amigo do Cristo, se coloca cabisbaixo após esse milagre, após essa parábola do Cristo e esse ensinamento que era também uma moral estranha. Pedro pergunta para Jesus de maneira constrangida o que aquele milagre ensinaria aos homens. Transformar a água em vinho poderia ser um exemplo para estimular a bebedeira, para ter uma conduta não retilínea, não dotadas dos princípios mosaicos cristãos. E aí Jesus, com muito bom humor, como sempre, abre um sorriso largo, seus olhos fulgurantes como duas estrelas naquele mesmo crepúsculo apresentado no céu. Olha de forma penetrante em Pedro e diz, através de pergunta:
Porque o bom educador não só ensina trazendo a resposta, ele pergunta para estimular a reflexão, o aprendizado, o conhecimento e, acima de tudo, cair a nossa ficha. E aí ele pergunta mais uma vez para João, para Pedro: Pedro, tens a noção do que é servir a um amigo? E a proposta desse milagre era servir a um amigo. E aí Jesus esclarece: não mais os chamo de discípulos, os chamo de amigos, porque já compreendeis a mensagem redentora do Pai. E na minha função, aqui estou para estimular-lhe ao compreendimento da renúncia. A renúncia de algumas situações que são sociais pela proposta de trazer a alegria. Isso não é um estímulo para ninguém se dedicar à bebedeira. Não tomar mais vinho do que o devido no almoço de domingo. Mas, de uma maneira especial, compreender o que Cristo Jesus quis nos ensinar a renunciar. Queria agradecer essa oportunidade de falar do Evangelho de Jesus, de perceber que o meu ministério e essa minha tarefa me engrandece como homem, como pai, como esposo, como membro de uma família, e que eu peço a Deus, na infinita bondade, que nos mantenha firme nesse propósito. Assim como o propósito do meu amigo Marcos, que nós nos conhecemos desde criança, e hoje ele dedica a sua vida ao terceiro setor, de uma maneira inteligente, sua experiência corporativa, sua experiência de negócio, a ofertar para muitas pessoas a oportunidade de ser um tarefeiro, um missionário, um doador ou simplesmente uma ação colaborativa com a sua proposta do mecanismo que foi encontrado que vem ser o Solidarizando. Vocês podem procurar nas suas lojas de aplicativo. O Solidarizando proporciona a sua condição de inscrição como doador e para a entidade como recebedor dessa proposta. Que a gente possa engrossar esse time e fortalecer ainda mais o propósito do Cristo e a fórmula da doutrina, que é a caridade. Elevando o pensamento a Deus e pedindo ao Pai, a seus pés, a oportunidade bendita de nos doarmos em espírito a todo o planeta Terra. A esse mundo de provas e expiações magnífico que fazemos parte. Que ajudemos no roteiro da vida a promover a escrita dessa história futura. Vislumbrar, através da fé raciocinada, a oportunidade da evolução e da paz entre os povos. Munidos da esperança de que enfrentaremos dias melhores e que somos abençoados pela proteção desse Pai infinitamente bom e justo. Num compromisso de doação energética e de oração, imaginar o contorno geográfico do nosso Brasil, que possa receber as luzes crísticas dessa terra santa. O que transplantou das épocas de Jerusalém a árvore do Evangelho suplantada aqui em nosso Brasil. Deixar de lado a dualidade, os pensamentos errôneos relativos à política e pensar no povo, que estrutura essa nossa nação, olhando de maneira especial aos desvalidos e aos menos abastados, aqueles que jazem na miséria e na dor. Senhor de infinita bondade, toque os seus pontos de luz e de cuidado a seus filhos, asilos, creches, orfanatos, manicômios, presídios, ou aonde ampara a velhice. Que ali o tratamento seja especial a esses que se doaram tanto na vida.
e egoístas que somos, mas muito necessitados, vislumbremos os nossos lares. De mão dada com Jesus, nosso mentor individual, adentrarmos a porta da frente dos nossos lares, percorrendo todos os ambientes, levando a luz crística e tocando a todos que lá estão. Que a saúde, a abundância e o Evangelho de Jesus se faça presente em nosso lar. Todos os móveis, utensílios, todas as nossas peças de roupas sendo magnetizadas por essa luz crística. Do nosso lar, sentir tocando os nossos animaizinhos, as nossas criações, e levando de lá de uma forma de limpeza energética, com tochas eletromagnéticas, limpando todo o ambiente. Sentindo que ali reinará a paz. Que aquele perfume que inebriou no monte das bem-aventuranças, todas as narinas, todos os pulmões, sejam depositados em nossos lares. E dali nos afastamos, para que possamos encontrar os nossos ambientes de trabalho, que nos garantam as nossas sobrevivências, que garantam os nossos recursos, para também aplicar bem esses talentos que nos foram confiados. Pai de infinita bondade, abençoe especialmente nós, como num passe energético, sentindo essa luz de cor branca adentrando pelo nosso chácara, percorrendo todos eles, realinhando, nos fortalecendo, nos dando a esperança de cura, de saúde e, acima de tudo, de energia, para sermos, hoje e sempre, melhores cristãos e espíritas. Retornando a esse ambiente, onde essa energia se esparge de maneira fluida, forte, fortalecendo os propósitos dessa casa bendita de oração. Santo Espírita Bezerra de Menezes, Creche Amélia Rodrigues, Teresinha de Jesus Sardano, aonde estiver, receba a nossa gratidão. Miguel Sardano, Virgílio, toda a sua equipe, todos possam ser abençoados nesses instantes. Profissionais dedicados, almas benditas aportadas aqui em forma de crianças, recebam a graça. E coração de Mãe Maria, possamos encerrar essa nossa conversa fraterna da manhã de hoje, mais resignados e propostos a renunciar a tudo aquilo que precisamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, Senhora nossa, agora e na hora de nosso desencarne. Que assim seja, com a graça de Deus.